Eu quero conversar com vocês hoje, em rápidas palavras, um pouquinho sobre como nós podemos viver as promessas de Deus. Repita após mim: como podemos viver as promessas de Deus. Domingo passado nós conversamos sobre como nós vivemos os propósitos de Deus. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre como nós podemos viver as promessas de Deus. De repente alguém pode se perguntar: pastor, mas não é tudo a mesma coisa? Propósito e promessa não é tudo a mesma coisa? Não, queridos. Não. Propósito, conforme nós conversamos domingo passado, é aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Quem está comigo diz amém. Propósito tem a ver com o nosso chamado, Diogo. Propósito tem a ver com a nossa vocação. Propósito tem a ver com aquilo para qual o Senhor nos criou. E promessa, pastor? Se propósito, meu irmão, minha irmã, se propósito tem a ver com aquilo para qual o Senhor nos criou, promessa tem a ver com aquilo que o Senhor criou para nós, amém? Então, como que nós podemos viver as promessas de Deus? É sobre isso que nós vamos falar, e é por isso que eu li esse texto. Eu quero usar esse texto para demonstrar de forma prática como que eu e você, como que nós podemos viver as promessas de Deus. Eu não sei você, mas eu me lembro que quando era novo na fé, eu achei que as promessas que o Senhor tinha sobre mim eram apenas aquelas a qual o Senhor fez através da palavra de conhecimento, através do dom da profecia. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que a maior profecia é a Bíblia, amém? E se tivermos 20, 30 crentes aqui nessa noite, o Senhor tem promessa para cada um de nós. O Senhor tem promessa, Elismar, para cada um de nós. A Bíblia está recheada de promessa, presbítero Dimas, para cada um de nós. O Senhor, por exemplo, promete que Ele abençoaria não só Abraão, mas toda a sua descendência. Ele diz: eu vou abençoar quem te abençoar, e eu vou amaldiçoar aquele que te amaldiçoar. O Senhor promete na palavra, meu irmão, minha irmã, que o Senhor é conosco na entrada e Ele é conosco na saída, amém, irmãos? O Senhor nos promete na sua palavra que Ele nos abençoaria no campo ou na cidade, que Ele nos abençoaria onde quer que nós colocássemos a planta dos nossos pés. É por isso que nós costumamos dizer que a bênção não está no lugar, mas a bênção está em nós. A promessa o Senhor fez para nós. E todos nós, meus irmãos, temos promessas de Deus. Agora nós precisamos entender que nós vamos precisar... Estou profetizando, ó, presbítero Nilzimar. Jaco Nilzimar. Que nós precisamos conquistar as promessas. O Senhor fez promessas, Joyce, mas nós precisamos conquistá-las. Como se diz lá no Nordeste, tem aqueles que acham que é só ficar debaixo da água do coqueiro, né? Balançando uma rede, tomando água de coco, e que as promessas vão se cumprir. Não, meu irmão, não, minha irmã. Nós teremos que dar a resposta certa, nós teremos que se posicionar, para que nós possamos conquistar e viver as promessas de Deus. E é por isso, repito, que eu li esse texto, porque esse texto aqui tem algumas chaves, tem princípios para mim, para você, para nós, para que nós possamos colocar em prática e possamos conquistar aquilo que o Senhor já liberou sobre nós. A propósito, eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre vidas nessa noite, aqui nesse lugar. Aquilo que o Senhor te prometeu, Ele já liberou sobre a sua vida e sobre a sua casa. Agora você tão somente precisa conquistar. Nós precisamos arregaçar nossas mangas, nós precisamos se levantar e dizer: eu vou conquistar, eu vou possuir a minha Canaã, eu vou conquistar, eu vou possuir a minha herança. Porque, queridos, o que estava acontecendo aqui nesse texto nós acabamos de ler, Israel havia peregrinado já muitos anos no deserto, cerca de 40, e eles estão agora diante da terra da promessa, e Deus fala para Moisés: Moisés, escolhe 12 homens, um príncipe de cada tribo,
E eles devem ir para espiar a terra. Por quê? Porque eles precisavam observar os pontos fracos da cidade, para que eles pudessem conquistar aquela terra que o Senhor já havia prometido, não desde agora, mas desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó. E Moisés faz exatamente aquilo que Deus ordena. Moisés escolhe 12 homens, 12 príncipes, Diogo, para que fossem olhar e espiar a terra. E eles passam 40 dias e 40 noites. E quando eles voltam com um relatório. Qual é o relatório? Nós acabamos de ler aqui. Eles dizem: a terra de fato é boa, como Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. A terra de fato mana leite e mel. A terra de fato possui frutos. E a Bíblia diz, João, que um cacho de uva que eles trouxeram precisava ser carregado por 2 homens. A propósito, eu tenho uma palavra para liberar sobre vidas aqui nessa noite, nesse lugar. A bênção do Senhor que Ele tem para derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, não será, aleluia, uma bênção pequena. Será uma bênção tão grande que você só não dará conta de carregar. Você vai precisar da ajuda de alguém para administrar aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. Quantos creem nisso? Dê um brado de vitória ao nome do Senhor nessa noite, aqui nesse lugar. Eu creio nisso, queridos. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé no Filho de Deus. Porém, a Bíblia nos diz que eles começam agora a relatar as dificuldades e os problemas daquela terra. E a Bíblia nos diz que aqueles 10 espias, com exceção de Josué e Calebe, eles conseguem amedrontar, eles conseguem espalhar um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, é uma terra que devora aqueles que forem morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até os gigantes. Eles começam a bater na mesma tecla e falar sobre os gigantes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns gigantes. Os descendentes de Enaque, perto dele nós nos sentimos como gafanhotos. E também éramos assim que parecíamos para eles. Ei, meu irmão, ei, minha irmã. Se eu e você, se nós queremos acessar as promessas de Deus, se eu e você queremos conquistar as promessas de Deus, em primeiro lugar, eu e você, nós não podemos dar ouvido a quem não nos dá acesso às promessas de Deus. Pastor, como que eu vivo, Alexandre, as promessas de Deus? Como que eu vivo, Elismar, as promessas de Deus? Baseado no texto, Daniel, que a gente acabou de ler. Não dê ouvido, meu irmão, minha irmã, a quem não te dá acesso às promessas. Uma geração inteira perdeu a promessa porque ouviram os pregadores errados. A propósito, quem que você tem ouvido? Quem que tem falado ao seu coração? Quem são as pessoas que você anda ouvindo e se aconselhando? Eu gosto sempre de citar, é um dos meus salmos preferidos, Salmo 1, a palavra do Senhor nos diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, isto é, ele não dá ouvidos a quem não dá acesso, ele não dá ouvidos a alguém que não ouve a Deus. Ei, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer: se eu e vocês, nós queremos viver todas as promessas de Deus, nós não podemos dar ouvidos a qualquer um, nós precisamos sermos seletivos sobre quem e sobre o que nós andamos ouvindo. Quantos podem dizer amém por isso? Queridos, a Bíblia fala que Salomão, quando morreu, o seu filho Jeroboão, repita após mim, Jeroboão, reinou em seu lugar. Imagina o cara, Elismar. Ele estava herdando o trono de Davi, já tinha passado por Salomão, o rei mais sábio, André, e mais rico de todos os tempos. O caminho estava pavimentado, estava ou não estava? Estava pavimentado. Mas Jeroboão, ele conseguiu dividir as 12 tribos de Israel, porque ele se aconselhou e ouviu os pregadores errados. Gênesis 3 nos conta a história da queda da raça humana. E sabe o porquê que Eva comeu do fruto?
e convenceu o seu esposo Adão a comer, porque ouviu a serpente. E nessa noite o Senhor nos trouxe aqui nesse lugar para nos dizer: se eu e você, se nós queremos viver as promessas do Senhor, nós precisamos sermos seletivos em relação a quem nós andamos ouvindo. O Senhor Jesus disse, meu irmão, minha irmã, lá em João 10, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite, repito, para te dizer, de todas as vozes que você precisa ouvir, a voz mais importante é a voz de Jesus. É incrível. A nação estava diante da terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus já havia aberto o mar, Deus já havia afogado o exército de Faraó no Mar Vermelho. Antes disso o Senhor havia bradado lá no Egito com 10 pragas, Tibério. O povo já havia vivido milagres no deserto. E eles estão diante da terra da promessa. E porque eles deram ouvidos aos pregadores errados, aos mensageiros errados, a Bíblia nos diz que a toda aquela geração, com exceção de Josué e Calebe, perdeu a promessa. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite, eu repito, para nos dizer: as promessas que eu te fiz estão de pé. Todas as promessas que eu te fiz, sem exceção, estão de pé. Quem sabe você chegou aqui se perguntando: Senhor, será que as promessas ainda estão de pé? E aquele meu pecado e aquela minha falha? Ele disse: o sangue do meu filho purifica todo o pecado. Mas para você viver as promessas que eu tenho para você, você precisa tomar muito cuidado com quem você anda ouvindo, com quem você anda se aconselhando. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, tem muita gente que não tem nada, absolutamente nada, para liberar sobre nós. E é incrível como que o fator da internet tem dado voz para muita gente. Mas eu e você, nós escolhemos se nós iremos ouvir essas pessoas ou não. Quantas pessoas não estão com sua família, não estão com seu casamento, não estão com seus negócios, indo a bancarrotas, porque ouviram os pregadores errados, os mensageiros errados, as pessoas erradas. Mas nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer: de todas as vozes que você precisa ouvir, a voz mais importante, a voz mais sublime, é a minha voz. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, deixe-me te dizer uma coisa: a voz de Jesus ainda acalma vento, a voz de Jesus ainda acalma a tempestade, a voz de Jesus ainda torna a trazer vida aquilo que já morreu, a voz de Jesus, aleluia, ainda faz novas todas as coisas. Então nessa noite, em nome de Jesus, saia daqui, vá para casa. Quando você chegar lá na sua casa, diga: Jesus, de todas as vozes que eu quero ouvir, a voz mais importante, a voz mais sublime que eu quero ouvir, é a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque se a gente for ouvir, meu irmão, minha irmã, as muitas vozes que há aí no mundo, nós estamos fadados a perder a promessa. Nós estamos com um projeto de comprar um terreno, de construir o templo, e às vezes a voz do medo quer gritar dentro de mim, mas eu prefiro ficar com a voz de Jesus, que diz que nós iríamos viver o sobrenatural dele nesse lugar. E é por isso que eu já estou louvando o nome dele, como essa canção que o irmão Tibério está tocando: te louvarei, Senhor, independente das circunstâncias. Pastor, mas abra os olhos,
as circunstâncias não são muito favoráveis. Ei, Deus me chamou para andar por fé e não por vistas. Pastor, mas tem um gigante, pastor, mas tem oposição, pastor, mas tem dificuldade. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, se eu e você, se nós queremos viver as promessas de Deus, em segundo lugar, nós não podemos olhar para os obstáculos da vida, nós não podemos olhar para as dificuldades, nós não podemos olhar para os problemas, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, para aquele que nos chamou, para aquele que nos vocacionou, para aquele que disse que seria conosco e que estaria conosco todos os dias, inclusive nos dias das dificuldades, no dia das lutas, nos dias das tempestades. Tem alguém aí? Dê um brado de vitória ao nome do Senhor, porque o Senhor nos chamou, meu irmão, minha irmã, para vivermos as promessas que Ele nos fez. Mas para vivermos as promessas, nós não vamos poder ouvir aqueles que não têm nada a nos dizer, aqueles que não vão nos dar acesso às promessas de Deus. Em segundo lugar, nós não podemos olhar para os obstáculos. Eles estavam olhando para as muralhas da cidade, eles estavam olhando para os gigantes. Quer saber de uma coisa? Quando nós somos convidados para vir para a Barra do Garças, nós já sabíamos que tínhamos gigantes para derrubar, nós já sabíamos que havia muralha para derrubarmos, mas eu escolhi olhar para aquele que me fez a promessa. Eu escolhi manter os meus olhos fixos no Senhor. E é por isso que eu estou aqui, meu irmão, toda semana. É por isso que eu estou aqui, minha irmã, toda semana. É por isso que você também está aqui, não olhando para a circunstância, não olhando para as fortalezas, não olhando para os gigantes. Tem gente que chega e fala assim: mas essa cidade é pesada, essa cidade tem muito principado, tem muita potestade, mas não tem problema. Sabe por quê? Como disse o Senhor através do profeta Eliseu ao moço: maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Minha irmã, meu irmão, se o diabo não sair da nossa frente, o Espírito Santo que está na nossa vida vai passar por cima dele. Se o diabo não sair da sua frente, o Espírito Santo que está na sua vida vai passar por cima dele. Nós não podemos olhar para os obstáculos, nós não podemos olhar para as dificuldades, nós não podemos olhar para os gigantes, nós não podemos olhar para a cidade fortificada. E como que tem gente que escolhe olhar só para as dificuldades, só para os problemas? É como aquela história do camarada que era vendedor, e ele foi convidado para ir vender sapato lá na África. E aí ele disse: de modo algum eu posso aceitar essa proposta. O gerente perguntou por quê. Ele falou assim: porque lá ninguém usa sapato, eu vou morrer de fome. E aí o segundo que foi convidado para ir, ele aceitou, Hugo, na hora a proposta. E aí o cara estranhou: por que você aceitou a proposta tão rápido? Seu companheiro quase me bateu. Ele falou assim: porque ele disse que lá ninguém usa sapato, ele ia morrer de fome, e você está me agradecendo pela oportunidade que eu estou te dando. Ele disse: por isso mesmo, lá ninguém vende sapato, lá ninguém usa sapato. Então eu vou vender para todo mundo. Queridos, tem um versículo que eu carrego comigo no meu espírito, Mateus 6:22. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo vai ter luz. É incrível como que tem gente que olha para um copo como esse e prefere acreditar que o copo está meio vazio. Mas eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, a olhar com um olhar bom, porque a palavra do Senhor nos diz: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ter luz. Então, por favor, em nome de Jesus, pare de olhar para as dificuldades, pare de olhar para os gigantes, pare de olhar para as cidades fortemente armadas, pare de olhar para as muralhas e comece a olhar para o Senhor que te chamou, que te vocacionou, para aquele que te capacita, para aquele que te enche, para aquele que te dá unção, para aquele que diz: eu sou com você todos os dias. É
por isso que o salmista disse no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para o monte. O meu socorro não vem dos montes. O seu socorro não vem dos montes. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Enquanto eu meditava nessa palavra, estava me lembrando da palavra que o pastor Miqueias ministrou aqui na quinta-feira. Que palavra! E tem muita gente que está como aquele paralítico, só olhando para baixo. E o Senhor liberou uma senha sobre nós, e eu quero replicar isso nessa noite, porque isso é uma grande verdade. Quem só olha para baixo vive de esmola, como aquele moço de Atos 3. Mas quem olha para cima vive de milagre. Ei, deixe-me te dizer uma coisa nessa noite, em nome de Jesus Cristo. A sua referência é o céu, a sua referência é o Senhor e a sua palavra. O Deus que te tirou do Egito, o Deus que afogou Faraó e os seus cavalos e cavaleiros lá no mar, o Deus que fez milagre no deserto, o Deus que cuidou de você até aqui. Ele vai continuar cuidando de você, vai continuar cuidando da sua casa, vai continuar cuidando da sua família. Então, em nome de Jesus, eu quero te encorajar nessa noite a sair daqui dizendo: eu não vou olhar para as dificuldades, eu não vou olhar para os problemas. Porque tem gente, irmãos, que é tão negativo que ele arruma um problema para cada solução que você arruma. Sim ou sim? E esse tipo de gente é pesada demais. É o cara que ele abre a loja todo empolgado, ele fala assim: hoje eu vou vender. Eu gosto de falar de vendas porque toda a minha vida, ou boa parte da minha vida, eu trabalhei com vendas. E eu amo vender. O cara abre a loja e ele fala assim: hoje vai ser um dia bom. Hoje eu vou vender, vou bater a meta da semana só no dia de hoje. Aí tem o pessimista, que fala: numa crise dessa, duvido. Sim ou sim? Aí chega lá para 9, 10 e tanta. Aí ele chega, o animado, ele chega para o desanimado e fala assim: fiz minha primeira venda. Aí lá para 3 e tanta da tarde ele fala assim: bati minha meta. Eu não falei para você, eu vendi. Aí o desanimado, o pessimista, ele arruma um problema para cada solução. Ele fala assim: vender é fácil, quero ver agora se recebe. Ah, meu irmão. Ah, minha irmã. Se os seus olhos forem bons, você vai viver o sobrenatural do Senhor. E você vai comer o melhor dessa terra. Porque o Deus a qual nós servimos, Ele é fiel e Ele é poderoso. Ah, meus irmãos, nós temos vivido tantos milagres nessa cidade. Tantos milagres. Alguns a gente tem compartilhado, outros a gente tem guardado, porque a Bíblia diz lá em Provérbios: como maçã de ouro em salva de prata é a palavra dita ao seu tempo. Tem hora certa para contar testemunho também. Eu acho que eu nunca falei nesse altar, mas 5 pastores foram convidados para vir para a Ada de Barra do Garças. Eu fui o 6º. Sabe por que os outros 5 não vieram? Porque não olhou para a promessa. Porque não olhou para o Deus que chamou. Porque não olhou para o Deus que vocacionou. Porque não olhou para o Deus e para o Senhor da obra. Se a gente for olhar a circunstância, ah, meu irmão, ah, minha irmã, a gente não sai nem de casa. Tu não abre nem a loja na terça-feira, porque amanhã é feriado, você não pode abrir. Mas vai abrir? Aí nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer: se eu e você, se nós queremos viver a promessa de Deus, todas as promessas, sem exceção, nós não podemos ouvir as pessoas que não nos dão acesso às promessas de Deus. E nós não podemos olhar para as dificuldades. Nós não podemos olhar para as diversidades. Nós não podemos olhar para os problemas. Por último, para encerrar, nós precisamos fazer como Caleb, afirmar
a palavra de Deus. Olha o que Caleb disse lá no versículo 30. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra. Com certeza podemos conquistá-la. Se você quer conquistar as promessas de Deus, se você quer viver tudo aquilo que o Senhor tem para que você, para que sua casa, para que os seus filhos, para que essa igreja viva, você vai precisar fazer como Caleb, afirmar a palavra de Deus. Se coloca aí sobre os seus pés. Afirmar, meu irmão, minha irmã, não é nada mais, nada menos do que tornar firme. Caleb afirmou. Lá em Lucas 17, Jesus disse que se em fé nós afirmássemos até mesmo uma moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, isso não seria feito. Sabe por quê? Porque a fé move montanhas. Hebreus 11, para encerrar, eu não consigo falar sobre fé e não citar Hebreus 11, nos diz que a fé é o firme fundamento. Repita após mim: a fé é o firme fundamento. A palavra ali no grego é a mesma palavra que também era usada nos dias de Jesus para um título de propriedade. A palavra hipostasis, que é usada ali em Hebreus 11, que é traduzida por firme fundamento, é a mesma palavra que era utilizada nos dias de Jesus para se referir a um título de propriedade. Pastor, o que isso significa dizer? Significa dizer que pela fé você pode se apropriar de forma antecipada, ainda que você não tenha um contrato assinado dizendo que é seu, mas no seu coração, na sua mente, isso já pode ser uma verdade, uma realidade, porque a fé é o firme fundamento, a prova das coisas que se não veem e que se espera. Se você crê nisso nessa noite, levante a sua mão, meu irmão, minha irmã, nesse lugar. O Senhor está nos chamando para possuir a nossa terra, para possuir a nossa Canaã, para possuir as nossas promessas, para possuir a nossa herança. O Deus a qual nós servimos, Ele é um Deus de vida, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus de bênção, Ele é um Deus de milagre. E o Senhor te trouxe aqui, me trouxe aqui, Ele nos trouxe nesse lugar para dizer que as promessas ainda estão de pé. E quem sabe você está se perguntando: pastor, mas por que eu não entrei ainda nesse lugar? Porque eu não estou vivendo ainda as promessas de Deus? Porque talvez você está ouvindo as pessoas erradas, e essas pessoas têm te desmotivado, têm te colocado para baixo. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu quero te convidar a entrar no seu quarto. Quando você chegar em casa, ao longo dessa semana, abrir um jejum e dizer: Senhor, eu quero calar todas as vozes externas, as vozes do medo, as vozes da ansiedade, as vozes dos traumas. Eu quero te convidar nessa noite a entrar nesse lugar em oração e dizer: Senhor, eu quero calar todas as vozes, Senhor, daquelas pessoas que têm dito para mim que não há mais jeito. Muitas pessoas têm feito o papel, sabe de quê? Daqueles amigos de Lázaro. A Bíblia nos diz que quando Lázaro estava se aproximando da casa, quando Jesus estava se aproximando da casa de Jairo, alguém disse: a tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, assim como disse para Jairo, Ele está dizendo para vidas nessa noite, aqui nesse lugar: se você crê, se você crê, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Pastor, mas já morreu. Pastor, mas já não tem mais esperança. Como é que vai ser isso? Eu não sei, mas eu só sei de uma coisa: o Deus a qual você serve, o Deus ao qual nós servimos, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Basta tão somente eu e você não olhar para a direita nem para a esquerda, muito menos para trás. Continue olhando para frente, continue olhando para a bênção, continue olhando para a promessa, continue olhando para aquilo que o Senhor te prometeu, porque se o Senhor falou, já é, vai se cumprir. Basta tão somente você se levantar em fé. Amém, queridos?
Aleluia. Diogo, Daiane, nos ajuda aqui. Aleluia. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Receba doses de ânimo nessa noite. Receba doses de encorajamento. Receba fé nessa noite. Quem sabe você está aqui como pai daquele jovem que disse: Senhor, eu creio, mas acrescenta a minha fé. Não sei se vocês se lembram, mas no final do ano passado, parecia que o mundo ia acabar no ano de 2023. Mas sabe, queridos, não é a política, não é o governo, não são os homens, é o Senhor quem se carrega de cumprir a sua palavra na minha vida e na sua vida. Nós já estamos daqui a pouco finalizando o mês de novembro e entrando no mês de dezembro. Não faltou alimento na sua mesa, não faltou dinheiro para pagar o aluguel, não faltou recurso para veste. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, sabe por que não faltou? Porque fiel é aquele que prometeu. E aquele que esteve com você durante todo o ano de 2023. Ele já está lá no ano de 2024, no ano de 2025, no ano de 2026, no ano de 2027. Ele já está lá no futuro nos aguardando, dizendo: venha, levante-se. Levante-se, possua, filho, aquilo que eu tenho para você. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, eu tenho certeza de uma coisa. Eu sei que tem muito gigante para a gente derrubar como igreja. Eu sei que tem muitas barreiras, eu sei que há muitas fortalezas para a gente derrubar, mas eu sei de uma coisa: fiel é aquele que me prometeu. Aleluia. Eu não sei quantos Josué e quantos Caleb nós temos aqui nessa noite, mas eu sei de uma coisa: se tem dois, eu sou um dos, que estou dizendo para vocês essa noite: levante-se, levantemo-nos, esforcemo-nos, porque o Senhor é conosco, Ele vai nos dar essa terra por herança, nós vamos conquistar essa cidade para Jesus, nós vamos tornar o nome de Jesus conhecido, nós vamos curar enfermos, vamos repreender demônios, nós vamos libertar os cativos, nós vamos cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Se você crê nisso nessa noite, levante a sua voz, levante a sua mão, receba um renovo, receba força, receba unção do Senhor para conquistar e para viver as promessas de Deus sobre a sua vida. Aplauda o nome de Jesus. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Eu sou a tua alegria. Onde as pessoas não me influenciam. Eu sou a tua força. Eu sou a sua paz. Pare de colocar suas expectativas em pessoas. Porque o lugar onde você vai encontrar isso é como diz essa canção que os irmãos estão ministrando ao Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Você vai continuar esse projeto. Você vai continuar esse negócio. Você vai continuar esse propósito. Você vai continuar lutando por aquilo que você já estava pensando em desistir. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Coloque sua mão sobre o seu coração nessa noite. Onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam.
Eis aí esse teu filho, onde os meus essa tua medos filha. não me dominam. Eis aí esse teu servo, essa tua serva. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar O Senhor é tem no promessas. Senhor. Promessa na área ministerial. Esse lugar é no Senhor. Promessa, Senhor, na área profissional. Esse lugar é no Senhor. Promessa, Senhor, na vida emocional. Promessa, Senhor, na vida Esse financeira. lugar é no Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Esse Em nome de lugar Jesus, é no blinda eles, Senhor, de ouvir os pregadores errados. Blinda ela de ouvir, Senhor, os mensageiros errados. Não permita que a voz do medo fale mais alto do que a voz da fé. Não nos deixa, Senhor, olhar para os gigantes e para as cidades fortemente fortificadas, mas que os nossos olhos estejam no Senhor e que essa palavra seja uma verdade na vida de cada um dos seus filhos nesse lugar. Se você crê nisso nessa noite, glorifique o nome do Senhor, celebre o nome de Jesus, aplauda o nome dele nesse lugar. Tudo que eu preciso. Em nome de Jesus.